Boa tarde a todos e a todas. Que usar a palavra aqui em nome da minoria. Queria saudar todos os deputados presentes, saudar as pessoas que estão presentes aqui na nossa plateia hoje, né? Quero dizer que o deputado Campos Machado, ouvi com atenção o seu discurso, sempre muito apropriado, sempre muito respeitoso. E o que a gente pode ver pela sua história, independentemente das nossas diferenças políticas, é que o senhor é um homem que tem integridade e que tem palavra, né? A gente já conversou várias vezes, tivemos juntos em alguns lugares, em alguns momentos, em outros, a maior parte separados, mas o senhor é um homem que tem palavra, o senhor é um homem que tem integridade. Então, o senhor falou, está falado, né? É aquilo que se diz, falou, está falado. Agora, tem algumas pessoas que chegam na política, às vezes, sob pretexto de que não são exatamente políticos, vieram da iniciativa privada, etc., etc., e que aprontam esse tipo de coisa. Realmente, a gente tem que reconhecer que o Geraldo Alckmin fez de tudo para eleger o Dória, trabalhou. Na política a gente costuma de chamar de, depois debaixo do braço, e tocou, bom, tudo bem, usou seu prestígio e elegeu o Dória. E ele tem jogado duplo o tempo todo. Se vocês observarem esse final de semana, saiu uma capa da revista Isto É, onde ele está numa posição assim ou de jogador de futebol, ou que vai talvez fazer necessidade fisiológica em alguma coisa, que ele está meio assim, dizendo que ele é o anti-Lula. Bom, o Lula, pelo que eu sei, é candidato a presidente da República. Então, se ele é o anti-Lula, ele pretende ser candidato a presidente da República, né? E, na verdade, nós sabemos que o governador Geraldo Alckmin vem há muito tempo manifestando seu interesse em ser candidato, com toda a legitimidade. Já foi uma vez, tem legitimidade, seu partido é um partido grande, e ele, na verdade, tenta atropelar, entrar pela porta dos fundos, né? Eu acho que esse tipo de político não vai longe. Tinha pessoas que diziam para mim antigamente assim, ó, o Eduardo Cunha é um grande político, é inteligentíssimo. Eu falei, não é, não é. Quem age com o fígado não é. E quem é oportunista também costuma dar com os burros na água, o povo não vai atrás. Eu não acredito nisso. Ele se baseia sempre na possibilidade de manejar a opinião pública. Como, por exemplo, agora. O PSDB de São Paulo tem um movimento para... Você, telespectador, está me assistindo? O PSDB de São Paulo está fazendo um movimento para se afastar do governo Temer. Não vou entrar no mérito, mas está fazendo esse movimento. Quem defende o Temer incondicionalmente em São Paulo? João Dória Júnior. Quem defende o Temer incondicionalmente é João Dória Júnior. Ou seja, um governo envolvido em denúncias de corrupção, todo tipo de denúncia. Eu não vou... Todo tipo de denúncia de corrupção, e, no entanto, ele, que é tão limpo, está defendendo o governo Temer, incondicionalmente. O Temer, inclusive, veio ontem aqui, numa espécie de desfeita ao governador Geraldo Alckmin, porque o governador Geraldo Alckmin está discutindo no seu partido o afastamento dos seus deputados, né, do apoio ao governo Temer, por motivos do seu partido. Bom, mas enfim, eu não acredito que essas pessoas vão muito longe. Quem observa a cidade de São Paulo, quem anda pelas ruas de São Paulo, quem anda na periferia de São Paulo nunca esteve mais abandonada do que hoje. E, senhores deputados, sabe qual é a desculpa? São Paulo não tem dinheiro. São Paulo não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não é verdade. São Paulo está sofrendo com falta de dinheiro, como todo o Brasil. Mas São Paulo tem o mínimo para a manutenção da cidade. Sabe qual é o problema? Não tem contrato. Ele não conseguiu renovar, fazer a licitação das atas de preço das subprefeituras para a manutenção da cidade em tempo. Ele, que era o homem ágil, o gestor, não conseguiu fazer.
Até agora não tem contrato, só vai ter no final do ano. Então, por isso, não tem como manter a cidade antes. Esse homem que era o gestor e que perdeu o prazo, perdeu o tempo, não conseguiu renovar. Então, São Paulo não tem contrato. Quando tiver contrato, ele vai ter dinheiro para fazer um mínimo de manutenção, né? São Paulo tem dinheiro de operação urbana e tem dinheiro acumulado, que ele não gasta exatamente porque não tem como gastar em função dos erros administrativos que ele cometeu, dos prazos que ele perdeu, né, do cronograma que ele perdeu. Bom, mas eu queria falar de um outro tema, além do prefeito Dória, que é um tema estadual. Na semana retrasada, o deputado Cezinha de Madureira, grande prazer em ver o senhor aqui, o senhor que é um grande amigo nosso, também amigo do nosso querido pastor Samuel Ferreira, né? Dá um grande abraço nele. E ele diz o seguinte: eu fiz um percurso na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, exatamente na linha Rubi, que é aquela que começa na Luz e vai até Jundiaí. Ela vai até Francisco Morato tem uma baldeação, ela vai até Jundiaí. São mais ou menos 60 quilômetros de ferrovia urbana. Eu nunca vi uma situação mais precária. Vou dizer aqui para os senhores deputados, nós precisamos fazer algo. Em primeiro lugar, os trens lotados, superlotados. Em segundo lugar, as estações, tirante a estação de Franco da Rocha e uma outra estação nova na região oeste de São Paulo, todas em petição de miséria, caindo os pedaços. A estação de Caieiras, gente, tem uma passarela que vai criar problema, vai acontecer um acidente a qualquer momento com aquela passarela. E quando a gente chega em Francisco Morato e toma o trem, muda de trem, para ir até Jundiaí, sabe o que acontece? O trem anda a 20 por hora, só a 20 por hora, 10 quilômetros a 20 por hora. Disseram-me alguns técnicos que o problema ali é de alimentação elétrica, e que dura 10 anos esse intercurso, nesse percurso, né? Esse problema nesse percurso dura 10 anos. Eu, que nasci numa cidade ferroviária, desde criança, ouvindo o trem e andando nas trilhas do trem e vendo o trem passar, vou dizer para vocês, estou pedindo informações para a CPTM, porque eu tenho um palpite ruim, que eu acho que tem problema nos trilhos e nos dormentes. Os trilhos e os dormentes têm problema, porque a alimentação elétrica é relativamente fácil e rápida de resolver. Mas os dormentes e a estrutura férrea não são coisas fáceis de resolver, né? Então, estou fazendo um pedido para a CPTM, porque eu fiquei preocupado. Se o trem, naquele ponto, vai de 60 por hora em média para 20 por hora, é porque tem problema. E se tem problema, pode ter descarrilhamento. Descarrilhamento coloca em risco as pessoas que estão sendo transportadas no trem. Bom, outras linhas da CPTM não ficam muito a dever à linha Rubi, a linha 7 Rubi. Também todas têm algum tipo de problema semelhante. Por exemplo, vocês sabiam que não adianta colocar trem novo em algumas linhas, como por exemplo a linha 7? Não adianta. O trem novo não anda nesses lugares porque ele precisa de mais energia elétrica. Então, às vezes você vê um trem velho, não é porque não tem trem novo, é porque não dá, né? A energia elétrica não é suficiente. As outras linhas também estão em situação muito difícil. As estações, de um modo geral, estão também em petição de miséria. Senhores deputados, nós temos quase 300 quilômetros de linha férrea em São Paulo. São 4 vezes o que tem o metrô. Se nós potencializássemos o transporte ferroviário em São Paulo,
nós poderíamos deixar de sobrecarregar o metrô e os ônibus. Hoje nós transportamos 3 milhões de pessoas no transporte ferroviário. Nós poderíamos transportar facilmente, se houvesse uma reestruturação do transporte ferroviário em São Paulo, investimento em modernização, em trem novos, novos dormentes, novos trilhos, nós poderíamos, já estou concluindo, senhor presidente, nós poderíamos transportar, ao invés de 3, 5, até 6 milhões de pessoas. Isso deixaria de sobrecarregar o metrô, talvez tornasse dispensável a construção de algumas linhas do metrô, e também deixaríamos de sobrecarregar os ônibus, dando um salto de qualidade, me perdoe essa palavra, vinda do idealismo hegeliano, né? Me perdoe essa palavra, mas um salto de qualidade, com certeza, no transporte público de massa de São Paulo. Muito obrigado, senhores deputados, muito obrigado, senhor presidente. Um abraço.